vezes a gente já se decepcionou, porque tava tendo a impressão de que tava fazendo de tudo e que tava realmente agradando o cliente. E agora, principalmente nessa época da pandemia, quando a gente estava lá rodando a nossa timeline, daqui a pouco a gente vê uma foto do nosso cliente lá na concorrência. Quem nunca, né? Gente, realmente a gente fica desestruturado, a gente fica magoado. Quando a gente é empreendedor, a gente fica furioso com a sensação de ter sido trocado, porque além de a gente ter sido trocado, a gente também pensa que a nossa solução, a nossa entrega, o nosso produto, o nosso serviço, né, foi trocado também. E aí sempre vem aquela mesma história que eu sempre escuto: eu faço tudo, eu atendo no horário, eu nunca atraso, eu sempre entrego as coisas de acordo com o combinado, né? Eu nunca deixei a cliente esperando, nunca deixei ela na mão, e mesmo assim ela me traiu, ela me trocou por outro, né? Meu Deus, que coisa isso, né? Então, gente, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: será que esse cliente era teu mesmo? Será que ele era fiel a você mesmo? Solteiro não trai. Porque, gente, agora vamos falar bem a verdade. Quando a gente está num processo de venda com o cliente, a gente está simplesmente construindo um relacionamento com o nosso cliente. E é a mesma coisa se a gente tivesse, né, daqui a pouco construindo um relacionamento afetivo. E a mesma coisa é a traição. Geralmente, não sou especialista nesse assunto, em traição, mas levando ele para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios e das vendas, dificilmente uma traição acontece se não existe uma pontinha sequer de culpa de ambas as partes. Então, assim como nos relacionamentos pessoais também, se o teu cliente te traiu, se o teu cliente te trocou, é porque em algum momento você está deixando a desejar com esse cliente. Como assim, Karine? Eu faço tudo o que o meu cliente quer. Ok, você faz tudo o que ele pede, mas não faz nada além do que ele pede. E isso não fideliza. Isso não fideliza. Isso simplesmente deixa o teu cliente satisfeito e não encantado. E o cliente que não trai, ele não é o cliente satisfeito, ele é o cliente encantado com o seu atendimento, encantado com os relacionamentos que vocês vêm construindo, né? Então, eu separei umas perguntas aqui para fazer para vocês, né? Para ver se vocês realmente estão encantando os clientes de vocês, né? E a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que eu tenho batido muito aqui nas lives sobre a preocupação que existe, o que eu tenho visto, né, por parte dos empreendedores em função da pandemia em captar novos clientes, muitas ações de captação de novos clientes, e os clientes antigos estão sendo deixados de lado, né? Os clientes antigos estão ou ainda vão te trair se você não começar a prestar atenção neles também. Então, assim como num relacionamento, o que você está fazendo para para manter o teu cliente encantado? Você tem feito alguma ação? Você tem feito um pouquinho, sabe aquele 10% a mais, né? Aquele 10% a mais que vai encantar o teu cliente. Você tem feito alguma ação dessas de encantamento de cliente? Será que a gente está surpreendendo os nossos relacionamentos, né, comerciais? Ou será que a gente já está deixando esfriar, né? Tá deixando naquele chove não molha, tá bom assim, mas podia ficar melhor, mas agora não vou botar foco nisso, né? Como que tá o teu relacionamento com o teu cliente? E indo mais longe ainda, né? Será que se você perguntar pro teu cliente, ele te responde que você é o parceiro ideal para ele? Porque toda relação, todo processo de venda é um processo de parceria, aonde alguém tem uma necessidade e outro tem uma solução, né?
É um processo de parceria. Será que você, empreendedor, está sendo o melhor parceiro para o teu cliente? Será? Será que eu estou preocupado mesmo com a satisfação do meu cliente? Gente, desde o primeiro momento que eu decidi colocar minha cara a tapa aqui toda semana para falar sobre atendimento, para falar de satisfação do cliente, eu sempre tive uma coisa muito clara. Falar de satisfação de cliente não é uma tarefa tão fácil assim. E sabe por quê? Porque muito se fala, pouco se aplica e muito menos se pratica a satisfação do cliente. E aí o que acontece? Meu cliente me trai. Meu cliente me trai. Então, muito cuidado disso. Como que você está tratando o seu relacionamento com o seu cliente? Será que você é o parceiro ideal? Será que você continua surpreendendo? Será que o teu cliente ainda continua apaixonado por você? Né? Será? Deixa de fazer uma pergunta, já que a gente falou de satisfação de cliente. Bota a mão na consciência agora e me responde. Dos últimos 10 clientes que você atendeu, quantos deles saíram da tua presença dizendo: uau, que atendimento, gamei, me apaixonei? Quantos deles? Quantos vocês acreditam que vocês conseguiram deixar apaixonados pelo negócio, pelo produto, pelo processo, pela entrega de vocês? Será que você realmente está preocupado com isso? Porque eu sei que você sabe que diante de tudo que a gente está passando, nada é mais importante do que a satisfação do teu cliente para fazer a conta fechar no final do mês. O que eu não sei é se você realmente está fazendo alguma coisa para conquistar a satisfação do teu cliente, para aproximar os laços, para reforçar o relacionamento e manter o teu cliente contigo. Essa é a minha dúvida. Muito se fala, pouco se aplica, muito menos se pratica. Me diz aí, por favor, que vocês não fazem parte do time de empreendedores que quando eu pergunto qual é o diferencial da tua empresa, eles me respondem: o atendimento. Caramba, atendimento é obrigação. É obrigação atender bem, né? Diferencial é aqueles 10% a mais que daqui a pouco tá faltando aí e por isso o teu cliente tá te traindo. E se o teu cliente tá te traindo, eu tenho mais uma pergunta. Solteiro não trai. Será mesmo que esse cliente estava contigo? Porque as pessoas só estão com a gente se a gente fizer algo para conquistar elas, para ter um lugar cativo no coração delas. O que tu tem feito para conquistar o amor aí, a paixão do teu cliente? Servir cafezinho, né? Dei um exemplo esses dias. Cara, botar uma máquina de café expresso no teu escritório aí não vai fazer a mínima diferença para a satisfação do teu cliente. Se alguém te contou essa história, sai fora dessa. Não é isso que vai levar a satisfação do teu cliente. Não é isso que vai impressionar o teu cliente. É muito mais do que isso. E é muito mais simples e muito mais barato. E por ser tão simples, muitas pessoas estão pecando nisso, na satisfação do seu cliente, certo? Então, gente, eu sei que vocês sabem e eu sei que vocês também estão cheios de gente aí dizendo que tem que cuidar da satisfação do cliente e tal e tal e tal. Então, para mim não entrar na mesma gaveta de quem só fala e não resolve, eu trouxe 3 dicas para vocês começarem não ser mais traídos pelos clientes, né? Nada de traição de cliente e começar a fidelizar o cliente de vocês, certo? Ele que vai te tirar, ele que vai te ajudar a sair dessa situação de pandemia, ele que vai te ajudar a não desistir do teu negócio, né? Esse cliente que já tá contigo, que vai fazer esse medo que tu tá aí de não dar conta, esse medo de ter que fechar, sair da tua cabeça. Então foca no cliente que já é teu, que ele vai fazer toda a diferença. E a primeira dica que eu queria dizer pra vocês vão achar que eu vou trazer dicas extraordinárias aqui, gente, e na verdade eu não vou. Eu vou trazer o arroz, eu decidi trazer o arroz com feijão.
Porque lembra do que eu disse? Muito se fala, pouco se pratica e muito se aplica ainda. Então, simples para vocês aplicar a partir de amanhã, certo? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que para conquistar a fidelidade do nosso cliente, a gente precisa ser honesto. Pratique a honestidade o tempo todo. Honestidade é a base de qualquer relacionamento, seja amoroso, seja afetivo, seja de relacionamentos comerciais, relacionamentos de compra. Então, a base de qualquer relacionamento é a honestidade. O que eu quero dizer com isso, né? Honestidade significa não prometa para o seu cliente o que você não pode cumprir. Faça sem prometer, e então surpreenda. Essa é a grande sacada. Over deliver, aqueles 10% a mais. Tá me vindo na minha cabeça, eu acho que até tem uma música, né? Alguma coisa assim, acho que eu tô meio das músicas hoje, né? Então, aqueles 10%, acho que é aquele 1% a música, aquele 1% a mais. Ele tá alicerçado em você ser honesto com o seu cliente. Não prometa, não é porque o concorrente está dizendo que faz que você vai dizer que faz também, se você ainda não tem certeza que consegue fazer. A sensação de frustração, lembra quem está aqui, estava comigo da nossa história da nota de R$10, de R$100, ganhar ou perder? A sensação de frustração, ela vem mais forte do que a de satisfação. Então, a partir do momento que você não é honesto, prometendo que não pode cumprir, a sensação de frustração toma conta do teu cliente, sabe? Não, então, é aquela coisa que eu falei, não faça promessa que você não vai conseguir cumprir. Não existe preço, muito fala em preço, né? Meu cliente me trocou por preço, ó, presta bem atenção se foi isso mesmo. Não existe preço e nem qualidade que consigam reverter uma situação de frustração. Não existe preço nem qualidade que consigam reverter mentira. Não prometa que você não consegue cumprir, certo? Você pode gastar rios de dinheiros com mimos, como pedidos de desculpas, com chocolates, com brindes, mas nada disso vai fazer nem cócega diante de um cliente frustrado, mal atendido, decepcionado. E sabe por quê? Porque a gente não esquece o que a gente sente. Então, façam coisas para evitar qualquer sensação de frustração por parte do seu cliente, né? Seja o mais honesto possível. Gente, tem uma história, eu gosto muito de contar as minhas histórias, né? De frustração, assim, e às vezes a gente frustra o cliente sem perceber. E quando a gente frustra o cliente sem perceber e ele vai embora frustrado, acontece aquilo que eu falei no vídeo que eu postei semana passada. Ele conta para pelo menos 21 pessoas que na rede social vira 21 mil. E o que acontece com uma pessoa que tem um cliente por aí espalhando que foi mal atendido? Então, muito cuidado com isso, porque a gente faz isso. Eu faço, tu faz, o teu cliente também. Inconsciente, para defender o amigo de não cair na mesma frustração ou na mesma ilusão, mentira que ele acabou de cair. Então, eu sempre gosto dessa história, né? E às vezes para dizer que às vezes a gente faz sem perceber e tem que prestar muito atenção nas coisas que a gente está fazendo quando está na frente dos nossos clientes, né? Eu teve uma época que eu ia sempre numa manicure fazer minha unha. E eu fui por muito tempo, eu tinha um horário fixo, toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, eu ia lá fazer a minha unha. E eu fui uns 2 anos ou mais, sagradamente nesse lugar, fazer a minha unha. E um belo dia, sem intenção nenhuma, uma cliente chegou nesse salão onde eu frequentava para acertar o pacote mensal de unhas que ela fazia. E aí, naquele momento, eu descobri que naquele estabelecimento existia uma modalidade onde quem fazia a unha toda semana podia pagar, na época eu acho que era R$5 a menos do que eu pagava o mês todo indo lá e pagando toda semana, né? Gente, eu me senti tão frustrada com aquilo, tão frustrada,
Porque o que acontece? Naquele momento eu tive a impressão que eu estava sendo passada para trás. E aí toda a minha satisfação com a excelência da entrega, que era perfeita na minha unha, foi simplesmente anulada por aquela sensação de alguém estar me enganando, de alguém estar mentindo para mim, de estar me passando para trás. Então, gente, eu imagino que talvez aquela não foi a intenção não foi me passar para trás, mas naquele momento foi a impressão que eu tive. Então, seja honesto, compartilhe as coisas com seus clientes, fale o que está acontecendo, fale as oportunidades para melhorar o serviço do cliente, né, desse cliente que está contigo, oferece para ele. Não é porque aquele cliente que está toda semana contigo, que está toda hora contigo, é para ele que você precisa oferecer os diferenciais, não para que ele ficar fazendo 1000 coisas para atrair quem nunca te viu, quem nem te conhece, quem nem sabe se o teu serviço é bom. Então, se foque em quem já é teu cliente, né? Seja honesto, verdadeiro com quem já te disse sim, certo? Faz sentido para vocês? Alguém aqui já passou por uma situação assim? Que se sentiu enganado, né? Enganado e sentiu, sabe? Eu senti naquele momento que faltou um pouco de honestidade por parte da pessoa que sempre estava me atendendo, né? Então evitem esse tipo de situação. Segunda coisa que eu coloquei para vocês é o que geralmente acontece, é o seguinte, gente, a gente precisa aprender a escutar o nosso cliente, aprender a escutar, né? O que é aprender a escutar o cliente? Não simplesmente ouvir. Tem muita gente que ouve o cliente, e ouvir o cliente como é que eu vou te dizer, do ser humano, é ouvir, sei lá, é sistema representacional, simplesmente ouvir. As pessoas querem atenção, e a atenção, pra gente dar atenção, a gente precisa escutar. Então, assim, tem muitas vezes aonde a gente percebe que os vendedores, né, empreendedores, criadores de solução, simplesmente não escutam a real necessidade do seu cliente e por isso acabam entregando uma mercadoria que não atende pontualmente a dor, a necessidade do cliente. E aí o que acontece com esse cliente? Não fideliza, não volta, vai para outro lugar, e você que fez tudo dentro do seu padrão de excelência que você criou na sua cabeça, né? Fica pensando, poxa vida, mas eu fiz tudo pelo fulano, eu atendi no horário, e mesmo assim a pessoa ainda me trocou por outro. Por que te trocou? Porque você não conseguiu identificar a verdadeira necessidade, né? E simplesmente ofereceu qualquer solução. Parece tão simples, né, gente? Mas é impressionante como isso acontece. E aí, não escuta, frustração. Vou dar mais um exemplo, assim, ó, acho que eu já até falei aqui, que aconteceu comigo esses dias. Eu fui comprar um microfone para botar no meu telefone para gravar as lives para vocês, para a qualidade do som ficar melhor, né? Tava com uma preocupação, porque tem aqui no meu escritório, é bem na rua, quase na esquina aqui principal, então tem muito movimento. Eu fui numa loja de aparelhos eletrônicos, cheguei e disse pra moça assim, correndo, que tava quase na hora da live, né? Eu disse pra moça, eu quero vocês têm aqueles microfone pra colocar no telefone? Pra gravar live? Eu disse pra ela. E ela disse, sim, tem 2 modelos, tem esse. Sabe qual é a diferença? Ela me falou, não tirou da caixa, eu peguei o microfone e trouxe aqui pro escritório. Quando eu cheguei aqui e fui colocar para gravar live, eu vi que ele era de aparelho Android, não? Como é que se diz? Os outros tipos de telefone, me fugiu agora. Mas resumindo, a pessoa não sequer perguntou, né? Eu não sou especialista em aparelhos, né, em coisas de informática. Eu não tenho a obrigação de saber. Eu disse, olha, eu preciso de um microfone para colocar no meu telefone, eu falei para ela. Peguei a sugestão dela e vim aqui. Quando eu cheguei aqui, adivinha? Não funcionou, porque aí eu precisava ir em casa, pegar o adaptador, e adivinha se eu voltei lá para trocar? Eu não voltei para trocar,
Mas tinha uma pessoa aqui na sala de espera, aqui da minha sala, esperando para ser atendido pela minha colega. Qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Reclamar da loja lá, da menina que nem sequer né, perguntou direito para que eu queria, ou seja, não me escutou, não perguntou, não descobriu o que tinha por trás. Então, gente, escutem, perguntem as coisas para os seus clientes e escutem. Ela me atendeu mal? Não, ela não me atendeu mal. Ela foi rápida, foi ágil, resolveu o meu problema até eu chegar aqui e ver que aquilo que ela me alcançou não fazia sentido nenhum. Então, muito cuidado com isso, gente. Esses pequenos detalhes, né? Escutem os seus clientes, escutem, descubram para que eles querem, por que eles estão buscando aquela mercadoria, né? E escutem, né? Tentem resolver, não simplesmente alcancem mercadoria, alcancem solução, não caiam na asneira de achar que todo mundo quer a mesma coisa, né? Detalhes fazem toda a diferença. Aqueles 10% a mais, over deliver, tirar o uau do teu cliente, né? E aí, gente, por último, o que eu quis dizer para vocês, que eu trouxe para vocês uma sacada para vocês não serem trocados pelos clientes, né? Para realmente fidelizar o cliente, para conquistar um lugar cativo no coração do cliente de vocês, é a gente dar assistência sempre para o nosso cliente. Quem não dá assistência perde para a concorrência. E aqui eu não tô falando em dar assistência técnica. Eu sei que tem muitos segmentos que isso é muito importante e precisa, né? Mas eu tô falando de dar assistência real para o teu cliente, de dar acompanhamento, de ter canais de comunicação sempre ativos com o teu cliente, seja o Instagram, seja o teu Facebook, seja o teu WhatsApp. Não deixe o teu cliente no vácuo esperando, sabe? Sai dessa de dizer assim, o cliente, a fulana não me respondeu, então vou dar um gelo nela. Sai dessa, passa por cima do teu ego e não cai nessa roubada, porque nesse dar um gelo nessa, daqui a pouco a necessidade do cliente é para agora e ele vai ter que te trair, ele vai ter que procurar outro que atende. E se ele procurar outro e esse outro estiver atento em, não só em satisfazer, mas sim em encantar clientes, a probabilidade de que você seja traído e trocado são muito grandes. Então fique muito atento, tire dúvidas, sabe, dos clientes, ajude, faça o possível e impossível para fazer o cliente ter sucesso pós-venda. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente é prestador de serviço, vende solução, né? Quando a gente tem um produto e comercializa ele, depois que a venda acontece, aí é que a mágica acontece, aí é que começa o processo de transformação para o cliente. E aí muitas vezes ele precisa do nosso apoio ainda nesse momento, né? O que eu não conheço, eu não consigo melhorar. Então, como é que será que o meu cliente está vendo o meu atendimento aí fora? Será que ele está satisfeito ou ele está encantado? O cliente satisfeito, ele até gosta da gente, ele até fala bem da gente, mas ele nos troca por qualquer 10 reais a menos. Ele nos troca por qualquer, né? Cara, por qualquer assobio ele nos troca. Agora, um cliente encantado, esse cliente não te troca, esse cliente é fiel, né? E um cliente fiel, um cliente super fã, que a gente chama, é um cliente que no mundo das vendas a gente considera um cliente super fã, um cliente que te indica para pelo menos 5 clientes. Então me diz aí da tua carteira de clientes, quantos dos teus clientes já te indicaram 5 novos clientes? Quantos dos teus clientes te indicariam para 5 novos clientes? E o que é que você está realmente fazendo para que esses teus clientes virem os teus maiores vendedores? Porque essa é a nossa intenção. Vender sem vender, a gente precisa colocar todo o nosso foco em melhorar a nossa solução, em atender bem o nosso cliente, em satisfazer, em arrancar o uau, para que o nosso cliente venda por nós e a gente se preocupe único e exclusivamente em melhorar a nossa entrega, em melhorar o nosso processo, né?
Essa é a grande sacada. E eu tenho certeza que esse é o grande sonho de todo empreendedor. Não precisar vender. Fazer com que os seus clientes vendam por ele, né? Fazer o teu cliente vender para você. Só que para isso você precisa melhorar a sua satisfação do cliente. Como se faz isso? Melhorando o teu processo de venda, né? Com várias técnicas, a gente tem falado de muitas por aqui, né? Mas principalmente melhorando a satisfação do teu cliente. No treinamento de vendas, Vendedor Sim Senhor, acho que ele é um módulo maior, se eu não me engano, porque realmente satisfação do cliente faz toda a diferença. Existem muitas técnicas, né, para a gente conseguir a satisfação do nosso cliente. E eu queria dizer para vocês que vocês não têm que saber todas, mas vocês têm que pegar uma ou duas e fazer valer a pena, viver isso dentro da empresa de vocês. E eu disse 3 aqui. Seja honesto, extremamente honesto, não prometa o que não pode cumprir, faça sem prometer. Escute, não simplesmente escute, saiba ouvir, não fique achando que você sabe o que o cliente quer, porque na verdade se você não escutar, você não sabe, né? Você acha que sabe e por isso às vezes erra, porque não é isso que o teu cliente está querendo. E o terceiro, né, dê assistência pós-venda ao teu cliente. Isso vai fazer toda a diferença. Um beijo para vocês, obrigada a todos que estiveram aí, né? Beijo, beijo.